Quer estudar LDB de uma forma didática e descomplicada? Então fique ligado neste vídeo porque este é o tema da aula de hoje. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. Hoje estudaremos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, nosso principal documento orientador de educação no Brasil. A LDB é um tema presente em praticamente todos os concursos na área da educação e também presente em concursos de outras áreas. A partir de agora, estudaremos o artigo 1º e caminharemos até o último artigo no decorrer das próximas aulas. Para acompanhar esta aula, você pode baixar a apostila em PDF que está aqui na descrição do vídeo. E antes da gente prosseguir, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e compartilhar mais conteúdo. Vem comigo! Vamos trabalhar a LDB. A LDB é a lei maior na educação. Em todos os concursos você vai ter. Se você, por exemplo, está começando a se preparar para um concurso de educação e não sabe o que estudar, comece com a LDB, ok? Pode começar com a LDB que eu tenho certeza que vai estar presente no seu edital. Algumas considerações sobre essa lei. A LDB, na verdade, ela tem um número. 9.34, ou seja, Lei 9.394 de 1996. Foi publicada há muito tempo a LDB. Ela está quase completando aí seus 30 anos. E é a lei que direciona o funcionamento da escola, a organização das instituições de ensinos. E vai estabelecer nessa lei as diretrizes, as bases para a educação no país. A LDB, ela também recebe alguns outros nomes, ok? Olha, Lei de Diretrizes e Bases. Então, Lei LDB, eu posso ter ela sendo chamada de LDB. Mas por ela ser Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é comum eu também encontrar alguns concursos ou questões tratando-a como LDB-EN, ok? Então todas essas indicações estão corretas. Pode ser que apareça LDB, pode ser que apareça LDB-EN, pode ser que apareça Lei 9394/96, pode ser que escrevam apenas Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E tem um outro nome também que talvez você não saiba e é pouco comum, que é o nome Darcy Ribeiro. A LDB também é conhecido como Lei Darcy Ribeiro, como um dos grandes educadores, um dos educadores mais proeminentes do nosso país, ok? Mas é muito pouco comum essa direção. A LDB está organizada em títulos, em algumas seções e capítulos que tratam das modalidades, das etapas, da organização da educação. Nós vamos ter uma aula para estudar um pouco sobre cada assunto desse. Mas nós vamos iniciar agora falando da educação, ou seja, o que é educação, os princípios e fins da educação nacional. Vamos passear aqui pelos 2 primeiros títulos, que são os 3 primeiros artigos da LDB. E eu te digo que nesses 3 primeiros artigos, nós temos um grande potencial de questões. Grande parte das questões estão do artigo 1º ao artigo 3º. Primeiro, porque são artigos importantes. Segundo, porque quem não é muito familiarizado com a área, quando vai elaborar uma questão, geralmente chega ali nos primeiros artigos. Se tem um artigo bacana para fazer questão, ele fica. E o artigo 3º, então, é recheado de possibilidades. Mas vamos lá falar um pouco sobre a educação. Artigo 1º da LDB. A educação, ela envolve o quê, professor Davi? Tudo o que envolve formação é educação, ok? Não se limite a essa visão reducionista da educação que acredita que educação é só aquilo que a família ensina em casa. Não. Educação é todo o processo educativo e formativo. Então, como traz na própria LDB, a educação, ela envolve, ela diz respeito, ela abrange todos os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, nós temos educação onde tem formação familiar. A gente tem educação na convivência entre as pessoas. A gente tem formação no trabalho.
Temos formação nas escolas, que são as instituições de ensino e pesquisa. Temos formação na participação de organizações, de associações comunitárias e demais organizações, os grêmios, os clubes, as agremiações, as igrejas e nas manifestações culturais em que o indivíduo participa. Tudo é formação. O indivíduo humano, ele tem essa capacidade de aprendizado, de absorver e extrair conhecimento em cada situação vivenciada. Então, por isso, a educação abrange todos esses processos formativos. Porém, nós vamos falar apenas de uma aqui nesta lei, ok? Ela introduz falando que a educação envolve tudo isso, mas esta lei, o que é esta? Se fosse essa, seria lá. Mas como é essa aqui, é esta daqui, é a da qual eu falo. Então, esta lei da qual eu falo, LDB, ela trata, ela disciplina, ou seja, ela organiza a educação escolar, ok? Qual é a educação escolar? A educação da escola. Temos educação familiar, educação social, entre outros tipos de educação, mas a educação escolar é aquela que é realizada na escola através do ensino, ok? Então, o ensino é uma forma de educação. Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, ou seja, em escolas. A educação escolar, ela deve se relacionar com dois aspectos importantes: o mundo do trabalho e a prática social. Vem comigo aqui para a próxima página que eu vou deixar isso aqui um pouco mais claro para você, ok? Vamos falar sobre educação. O que é a educação? Como nós estamos vendo aqui, a educação, ela se refere a todos os processos formativos. Todos os processos formativos dizem respeito à educação, ok? Porém, a abrangência da LDB, olha aqui, o que a LDB vai tratar, o que ela vai disciplinar? A educação escolar, que é desenvolvida predominantemente através do ensino em instituições próprias, em escolas. Então, como que a educação escolar se dá? Através do ensino, onde? Instituições próprias. Esse primeiro aspecto é que ele cai muito pouco em questão, muito pouco. A educação escolar, esta lei disciplina a educação escolar, que é desenvolvida através do ensino, geralmente isso não é cobrado. O que cai é o segundo trecho ali do primeiro parágrafo, que fala o seguinte: a educação escolar, por sua vez, tá vendo? Ela deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Ou seja, a educação que a escola proporciona, ela precisa ter um vínculo, ou seja, estar diretamente relacionada com o mundo do trabalho e com a prática social, ok? A educação escolar, ela precisa ter uma relação com o mercado de trabalho, com a preparação de pessoas capazes de aprender profissões, desempenhar papéis nas indústrias, do comércio, nas diferentes organizações trabalhistas, e também preparar as pessoas para que as mesmas venham conviver harmoniosamente na sociedade solidária, com a consciência cidadã, com outras pessoas. A gente precisa aprender a viver em sociedade. Então, por isso, o artigo aqui, artigo 1º, ele fala dessa importância da escola ter essa relação direta, olha, vincular-se ao mundo do trabalho, ok? Fazer um vínculo aqui com o mundo do trabalho e também um vínculo com a prática social, permitindo que a escola prepare pessoas para o mundo do trabalho, para que eles, quando terminarem a escolarização, consigam ingressar no mercado de trabalho, não sabendo tudo, mas tendo condições de aprender, de ter o domínio básico daquilo que é necessário e também de conviver em sociedade, de exercer a cidadania, ok? Então, a educação abrange todos os processos formativos, porém a LDB disciplina a educação escolar que acontece nas escolas. E a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Agora, meu amigo, isso aqui, sim, isso aqui cai muito em prova, ok? Muito, muito em prova. Você vai ver muito essa questão da educação vinculada com o mundo do trabalho e prática social, ok? Cai muito, muito. Ok? Então, nós acabamos de aprender um pouco sobre o artigo 1º da LDB, beleza? Artigo 1º. Agora, vamos para o artigo 2º da LDB. O artigo 2º, ele vai falar sobre os princípios e fins da educação nacional. O artigo 2º, ele vai falar dos fins. E o artigo 3º vai falar dos princípios.
Então vamos falar um pouco sobre os fins e os princípios. Artigo 2º cai muito em prova, artigo 3º ainda mais, ok? Então se você quer começar a estudar LDB, você vai começar hoje pelos artigos mais importantes para estudar. Eu acho que o 2 e o 3 só perde para o artigo 21, mas eu acredito que os 2 e 3 aqui são um dos mais presentes dentro da minha experiência. O 3º, então, é disparado, um dos maiores. Mas o artigo 21 tem o seu lugar também nas questões. Então vamos falar sobre a educação dentro dos seus fins, ok? A educação, no artigo 2º, lembrando que estamos estudando o artigo 2º da LDB, a educação, ela é um dever não só da escola. A educação, ela é um dever conjunto da família e é também um dever do Estado. Ou seja, a família, onde a criança nasce, cresce, se desenvolve, ela tem o dever de educar, ela tem responsabilidade com a formação da criança. Bem como o Estado. O que é o Estado? Na LDB, esse nome Estado aqui, inclusive, aparece com a letra E maiúscula. Deixa eu tirar aqui isso. Estado. Com a letra E maiúscula, não que é um substantivo comum, Estado do Espírito Santo, Estado de Minas Gerais, indicando que o Estado aqui é governo. Então, quando aparece com E maiúsculo no meio de uma frase, como nós vemos aqui, a gente está se referindo a governo, ok? A educação, dever da família e do Estado, beleza? Então, vamos lá. A educação, ela é uma responsabilidade da família e do Estado. A LDB fala só isso. Mas, professor, a educação não é responsabilidade de mais coisas, não? Então, a LDB só fala família e Estado. E por que eu quero que vocês tenham bastante atenção a isso? Porque, embora a LDB fale família e Estado, em outras leis, por exemplo, como o ECA, vai ter, sim, a educação será desenvolvida pela família, o Estado em colaboração com a sociedade, com a comunidade. Então, lá no ECA fala diferente, mas esquece o ECA por enquanto, LDB, e o mais importante é família e Estado. Então, acaba com aquela história, por exemplo, a família educa, escola e ensina. Não, gente, tudo é educação. Na educação dos filhos para casa, a família tem responsabilidade nessa formação cidadã, mas a escola também ensina. A escola ensina a pessoa a ser responsável, respeitosa, solidária, educada. A escola ensina esses costumes também. Faz parte do currículo oculto, digamos assim. Todos aqueles ensinamentos que fazem parte da nossa vivência, mas que nós não temos explícitos no currículo formal. Isso que é currículo oculto. Então, a escola ensina, e da mesma forma que a família também ajuda. O indivíduo não aprende só dentro da escola. Existem conhecimentos e saberes que ele traz de casa, geografia, história, matemática, língua portuguesa. Quantos pais auxiliam? Então, é claro que quando a gente fala assim, família educa, escola ensina, tudo é educação, mas revela a função precípua de cada um. A família com aquela formação social para a pessoa, para a vida, e a escola com o saber científico, com a instrução. Mas, de todas as formas, ambas colaboram com a formação do indivíduo. É dever das duas, ok? A educação, ainda falando sobre a educação, ela acontece inspirada em algo, ok? A escola, ela vai fazer com que a educação aconteça tendo uma inspiração. O que inspira a educação? A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, ela vai ter as suas finalidades. Então, toda a educação, antes de ela expressar seus anseios, ela precisa deixar claro que ela é inspirada em princípios, primeiramente, de liberdade, em ideais da solidariedade humana, entendendo que a sociedade ela é regida pela solidariedade, pela ajuda uns com os outros. Afinal, a educação deverá vincular-se à prática social. E princípios de liberdade, porque estamos numa sociedade livre. Nós somos um país livre. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Então, a educação ela é inspirada. O que inspira? Você, quando você compõe um poema para alguém, quando você faz um desenho, o que te inspira? O que te inspira é aquilo que te dá capacidade e combustível para fazer algo melhor.
Então, os princípios de liberdade, os ideais de solidariedade humana permitem, dão combustível para a educação ser melhor, ser maior e atender aqueles que precisam com a formação de qualidade, ok? Então, a educação, dever da família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e ideais de solidariedade humana, tem como finalidade o pleno desenvolvimento do educando, ok? O pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, ok? Então, a educação, ela tem finalidades. E quais são as finalidades da educação? Vamos lá. Pleno desenvolvimento do educando, exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Professor, o que a gente está falando com o pleno desenvolvimento do educando? Pleno desenvolvimento do educando é o seu desenvolvimento integral, ok? Quando você faz uma faculdade, é uma licenciatura plena. Você que é professor. Então, você faz uma licenciatura plena. A licenciatura plena, ela te habilita completamente a exercer uma determinada atividade como professor de matemática, língua portuguesa, ou seja, ela é completa. Então, quando a gente fala de pleno, é completa. A educação, ela tem por finalidade o pleno desenvolvimento, ou seja, um desenvolvimento completo, um desenvolvimento integral do indivíduo. E esse desenvolvimento integral, ele é corroborado por diferentes documentos que vieram depois da LDB. Nós tivemos as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, depois para o ensino fundamental de 9 anos, para o ensino médio, para a educação infantil. Então, nós temos diretrizes que corroboram essa ideia de formação integral. E mais recente, nós temos a BNCC, que ela vem cravar essa ideia, afirmando explicitamente, deixando claro nas suas páginas, o seu compromisso com a educação integral, ou seja, a formação global do indivíduo, total. Então nós temos aí quase 21 anos depois da LDB, a Base Nacional Comum Curricular, que vem reforçar o que a LDB já falava na década de 90. A educação tem como objetivo o pleno desenvolvimento, desenvolver o educando nas suas múltiplas dimensões, psicossocial, afetiva, moral, cognitiva, intelectual, cultural, em todos os aspectos. Então a educação não forma algo básico, ela quer formar algo completo, o pleno desenvolvimento total do educando. Nesse aspecto, esse desenvolvimento pleno passa para a formação, para o exercício da cidadania, para exercer a sua capacidade, a vida cidadã, e qualificação para o trabalho, permitindo-o exercer sua profissão, adquirir instrumentos, técnicas e meios de ser eficiente onde estiver e quando ingressar, ou num curso de capacitação, ou em uma atividade de treinamento para exercer um trabalho, ok? Então vamos resumir no nosso desenho o artigo 2º. Vamos lá. A educação é um dever da família e do Estado. Ela é inspirada nos princípios de liberdade, deixa eu jogar aqui para cima, e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, ok? Então, possibilidade de questões. O que mais cai? A educação é dever de quem? Da família e do Estado. A educação é inspirada em quê? Princípios de liberdade e ideais de solidariedade humana. A educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 3 finalidades, ok? Então são os fins da educação. Isso aqui cai muito em questão e geralmente faz complete para você completar e coloca deixa ou pontinho para você colocar o que completa corretamente, ou para em um determinado ponto. A educação, dever da família do Estado, inspirado nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, pontinho, pá. Aí continua nas próximas alternativas para você indicar a correta. Muito, ok? Espero que vocês tenham fixado. Quem gostou do meu desenho aí, fala. Pessoal, vamos ao artigo 2º, só pra gente ler, só pra gente fechar isso aqui. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Pronto. Isso é educação. Fechou? Espero que vocês mandem bem. Então, o artigo 3º agora vai falar dos princípios. Se no artigo 2º falamos dos fins, das finalidades, nós agora vamos falar dos princípios. O que são princípios? Princípios são elementos estruturantes,
está no princípio, está no começo, sustenta a educação. Então, você, quando eu pergunto por você, quais são seus princípios? Você vai dizer assim, justiça, lealdade, amor, respeito, honestidade. Então, é isso que forma quem você é. São seus princípios que determinam o que você vai fazer, como você vai agir em diferentes situações. Eles te moldam. Da mesma forma, os princípios da educação revelam quem a educação é, para que a educação está aqui e o que ela vai fazer. Então, precisamos conhecer os princípios. E repare que o artigo 3º, ele tem 14 incisos, ok? Quando a lei traz números romanos são incisos, ok? Já aqui no artigo 1º, deixa eu só ensinar para vocês aqui. Quando tem esse SS aqui, tá vendo? Esse SS, isso é parágrafo, tá? Quando tem um S sobre S é um parágrafo. Artigo 1, parágrafo 1º, parágrafo 2º. O artigo 2º não tem nenhum parágrafo e o artigo 3º não tem parágrafo, mas ele tem incisos. Quando tem os pontinhos romanos, são incisos. Então, nesses 14 incisos, nós vamos conhecer os princípios da educação nacional. E vale lembrar que quando a LDB ela foi publicada, ela contava com 11 incisos. Posteriormente foram incluídos mais 3, um em 2013, um em 2018 e um em 2021. Eu me lembro que quando incluiu esse de número 13, eu estava dando um cursinho naquela semana e eu perdi a atualização porque eu estava com material e estava viajando a semana toda. Vamos conhecer. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, ok? Vamos para o nosso quadro aqui para mim poder falar um pouco. 14 princípios do ensino na LDB. Inciso 1º, ou seja, o primeiro princípio. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Igualdade é igual mesmo, tá? Ter igualdade, terem condições iguais de acessar e permanecer na escola. Acesso e permanência na escola. O que diz respeito ao primeiro princípio? Nem todos têm as mesmas condições de ir para a escola. Se formos pegar a década de 90, na qual foi publicada a LDB, e também o contexto no qual ela foi pensada, que foi a década de 80, as pessoas não tinham acesso ao transporte escolar. Nem todas tinham condições de se alimentar, material escolar adequado, não haviam escolas em todas as localidades. Então, a gente tem como um princípio aqui o cumprimento daquele trecho da Constituição de 1988 que fala educação é um direito de todos. E como que esse direito vai ser garantido? Aí vem a LDB trazendo o quê? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, o aluno tem que ter condições de acessar, de chegar até a escola e, mais do que isso, de permanecer na escola e aprender com qualidade. Em relação ao acesso, a partir da LDB, a gente teve um movimento muito forte de expansão do transporte escolar. Nós vimos que vários ônibus, aqueles ônibus amarelinhos, na minha época, eles chamavam de Canadá. Não sei se é porque eles eram importados do Canadá, mas talvez, se você já viu, deixa aí. Aqueles ônibus amarelinhos que foram chegando e começou a ter transporte escolar para todas as pessoas, principalmente através do PNAT, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Então, nós tivemos ali uma expansão do acesso à educação e não só levar à escola, nós precisávamos fazer o aluno permanecer na escola. Então, para que ele permanecesse, para que ele saísse de casa e ficasse ali por 4 horas, ele precisava se alimentar. Então, a gente teve a garantia da merenda escolar para que o aluno pudesse permanecer. A gente teve também material didático, os governos distribuíam materiais. No meu estado, no estado do Espírito Santo, eu me recordo que o governo do Espírito Santo tinha uma mochilinha jeans. Quem é do Espírito Santo mais velho, e vê se lembra. Era uma mochilinha jeans com o nome Sedu e um caderninho rosa com o desenho de um beija-flor. Eu nunca esqueço, eles distribuíam gratuitamente e, na verdade, isso eram formas de garantir a permanência do aluno, para aqueles alunos que não podiam permanecer por conta de material, porque até então a gente não tinha nenhum programa de distribuição de renda que alcançasse todas as famílias. Então, permanência na escola. Essa permanência também, ela foi consolidada e vem se consolidando ao longo do tempo com formação de professores, com ensino de qualidade, com a ampliação da jornada escolar com qualidade e também com políticas de combate à evasão escolar.
tudo para garantir não só o acesso, mas a permanência na escola. Vale lembrar que quando falamos de acesso à escola, esse termo, depois dos anos 2000, ele teve uma nova roupagem, uma nova visão. Se até no final dos anos 90 ali, a gente tinha preocupação de levar o aluno para a escola com transporte, de ter escola em mais localidades, agora esse termo acesso ele ampliou-se para a questão de acessibilidade, que está mais voltada para a questão das pessoas com deficiência, que tinham algumas limitações em estar na escola devido à forma do transporte que era realizado, a organização do prédio, como uma pessoa que é cadeirante vai conseguir estudar no segundo piso de uma escola. Então a gente teve aí uma grande expansão da política de acessibilidade. As escolas receberam recursos através do PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, para a escola poder fazer essas atividades, construção de rampas ao invés de escadas, tornar banheiros adaptáveis, trazer turmas do segundo piso para o primeiro piso, tornar a escola acessível para todas as pessoas. E até hoje, as escolas, os sistemas educacionais têm envidado esforços para que a escola seja acessível a todos, para que todos consigam chegar na escola. E mais do que isso, para que elas possam aprender e aprender com qualidade, cumprindo a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, ok? Vamos para o nosso inciso segundo, para o nosso segundo princípio. O segundo princípio vai falar exatamente de uma liberdade que nós já vimos no artigo 2º, inspirada nos princípios de liberdade. Todos somos livres. Então, hoje, a educação está pautada na liberdade de aprender, liberdade de ensinar, de pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. O que isso diz respeito? Hoje podemos ensinar tudo que precisa ser ensinado. O Brasil não é um país que como diz, controla o que pode ou não ser ensinado. É claro que se tem um currículo, mas eu digo que existem países que é tudo muito restrito, apenas aquilo que o governo, que é uma ditadura, por exemplo, impõe que deve ser ensinado na escola. O Brasil não é um país livre. Temos os conteúdos são contextualizados de acordo com a regionalidade, com as características da comunidade local. O professor, ele sempre traz uma bagagem de cultura, de história, de vivências que enriquece esse conteúdo. Então, nós temos liberdade para aprender e para ensinar. Podemos aprender sobre tudo. Tudo que você quiser saber, vai no Google que você acha um texto, vai pesquisar um artigo científico. E quando falamos em artigo científico, nós temos as pesquisas. E hoje nós temos também liberdade de pesquisar, porque a LDB ela fala do ensino superior também. Então nós temos hoje a liberdade de pesquisar. As diferentes universidades com seus grupos de pesquisa, linhas de pesquisa, podem investigar diferentes contextos, possibilidades. Não é limitado ou restrito por um controle ditatorial. Nós temos liberdade para aprender, temos liberdade para ensinar, temos liberdade para pesquisar. E aquilo que nós pesquisamos, investigamos, novos conceitos, novos saberes, nós temos liberdade também de divulgar, ok? Divulgar o quê? A cultura, o pensamento, a arte e o saber. Divulgar a cultura, divulgar aquilo que faz parte da nossa escola, da nossa história. Então, por isso, a escola sempre faz comemorações regionais, dependendo da festa típica dos povos tradicionais daquela região. Na minha região faz-se muito quadrilha e rodeio. A escola faz geralmente quadrilha, e a comunidade tem muito rodeio. Algumas pessoas não participam. Por exemplo, eu sou evangélico. Eu, por exemplo, não participo de quadrilha. Mas a escola precisa fazer. Então, meu entendimento é esse. A escola tem a liberdade de divulgar a cultura. E se é cultural, gente, na minha região aqui, as pessoas andam de chapéu. Toda festa que tem da cidade, o povo vai de chapéu, de botina, roupa xadrez. Então, isso é muito regional, é cultural. Então, a escola sempre faz as festas comemorativas. E não só junina, entre outras festas. Tem escolas que fazem festa pomerana, festa de vários aspectos, italiana, porque é a cultura. Então a escola não só pode, como ela deve ter essas atividades de divulgação da cultura, o pensamento, aquilo que tem que ser aprendido, a arte, exposição de arte, as universidades trabalham com pesquisas, com amostras, e a escola também tem trabalhado, e o saber, aquilo que temos em relação ao conhecimento na nossa sociedade. Temos essa liberdade de divulgar o saber, para que todos tenham acesso. Ok? Terceiro inciso, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Pluralismo vem de plural, de muitas ideias e concepções pedagógicas. Este inciso, este princípio, ele diz respeito à possibilidade de cada escola adotar uma linha de pensamento filosófica pedagógica, desde que contribua para os fins da educação nacional. Então, hoje, as escolas, por exemplo,
esse pluralismo de concepções pedagógicas, ele se revela especialmente no PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola, que é um documento norteador da instituição, que também é chamado de proposta pedagógica por algumas escolas. E esse documento ele revela a identidade da escola, quem a escola é, quem a escola atende, que comunidade ela está inserida, bem como a filosofia pedagógica, a corrente teórica que a escola acredita e baseia suas práticas. Então hoje nós temos diferentes concepções pedagógicas. Nós temos concepções pedagógicas modernas, como a pedagogia libertadora, mas nós temos a linha sociocultural, a crítico-social dos conteúdos, a histórico-crítica, temos o construtivismo de Jean Piaget, temos o socio-interacionismo de Lev Vygotsky, nós temos diferentes teorias e que direcionam. Temos a pedagogia libertária, que também é uma pedagogia assim, bem revolucionária, mas que é possível a gente encontrar a escola com alguns traços da pedagogia libertária. Então a gente tem a pedagogia libertadora de Paulo Freire, entre outras. Então a escola permite, o Brasil permite que haja pluralismo de ideias pedagógicas, pluralismo de concepções pedagógicas, sempre visando o bem da educação e a oferta de educação de qualidade para todos, ok? Então é possível, a escola não tem que seguir uma linha pedagógica, filosófica. No projeto político pedagógico vai ter, tá? Os conceitos. Só a título de curiosidade, o projeto político pedagógico ele tem 3 marcos: situacional, conceitual e procedimental. Situacional, a situação da escola; conceitual, os conceitos; e procedimental, os procedimentos. No conceitual é exatamente onde tem os conceitos que a escola acredita, a fundamentação teórica, digamos assim. Então pode ter escola construtivista, socio-interacionista, montessoriana, desde que obedeça às diretrizes da educação básica e trabalhe para a aprendizagem de qualidade para cada estudante. Pessoal, quem aí gosta de responder questões de concurso e treinar, uma dica para vocês: sigam o meu Instagram, professor.davi. Lá no meu Instagram eu posto todos os dias nos stories um quiz com perguntas rápidas de conhecimentos pedagógicos, legislação, que você marca, tem a resposta na hora. Eu sempre comento dicas, dou orientações de estudos e vai te ajudar bastante, tá? Então, para melhorar os seus estudos, siga lá, professor.davi, e a gente se vê um pouco também no Instagram. O quarto, a gente não falou de liberdade? Então, se tem liberdade e se é inspirado em princípios de liberdade, eu preciso reforçar respeito à liberdade e apreço à tolerância, ok? Respeito à liberdade, porque se há liberdade, eu tenho a minha liberdade, mas preciso trabalhar para garantir a liberdade de cada um, entendendo que a minha liberdade vai até onde começa, até onde termina a liberdade do outro. Então, a gente tem que trabalhar entendendo que eu tenho que respeitar a liberdade do outro de se expressar, é claro, com respeito. Então, numa escola, num contexto educacional, todos podem se expressar, todos podem divulgar, as pessoas podem, num debate filosófico, apontar posições diferentes e nenhum vai ser criminalizado por isso. Então, a gente tem respeito à liberdade e precisamos ter um apreço para a tolerância. Por que apreço? Não é obrigatoriedade, não. Respeito à tolerância, não. Eu coloquei apreço porque apreço é algo assim, a gente tem esse cuidado. Porque nem sempre a gente tolera. Se a pessoa vir aqui e fizer algo criminoso, a gente não vai tolerar, né, gente? A gente vai ter apreço à tolerância até onde for possível. Então, se a gente está num ambiente educacional e construindo educação, tem que ter apreço à tolerância. Porque às vezes eu vou ter que lidar com situações diferentes e que eu vou precisar exercer a minha tolerância. Como que isso aqui cai, professor Davi? Geralmente o pessoal pergunta, são princípios da LDB? Aí põe 5 alternativas, 5 questões e uma errada. Ou coloca 4 princípios sortidos lá, quais são verdadeiros? Eles vão mudar alguma frase de cada um, ok? Dificilmente eles contextualizam os incisos. A maioria é bem fácil. Quem lê isso aqui, quem estudar essa aula com a gente, por exemplo, vai conseguir ir muito bem, beleza? Você que está assistindo este vídeo, se está curtindo a aula, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal. Toda semana teremos vídeos da LDB até terminarmos toda a LDB do primeiro ao último artigo com todas as atualizações que temos nesse documento. Lembrando você que está chegando agora no meio do caminho, adiantou a aula, a apostila deste material está disponível aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos continuar. Inciso de número 5. Coexistência. O que é coexistência? Pode existir juntos. Nós temos hoje instituições públicas e privadas. As instituições públicas são aquelas do povo, administradas pelo poder público. E temos as privadas, que são administradas por uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas físicas, ok? Então nós temos
as instituições públicas, que são as oficiais do governo público, e temos as privadas, que são de grupo de pessoas, de uma pessoa jurídica, ou de uma associação, de uma comunidade, enfim. Mas hoje, no Brasil, pode haver instituições públicas e privadas. Então, podemos ter escolas públicas, gratuitas do governo, como podemos ter escolas confessionais, filantrópicas, escolas particulares. Pode haver. Então, por isso, o inciso 5, ele garante a coexistência, ou seja, existe junto instituições públicas e privadas de ensino. Esse inciso aqui sempre cai, tá? Ele é muito comum. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Pode existir em conjunto, ok? Sem nenhum problema. Agora, se há instituições públicas e privadas, a pública e só a pública. O princípio é gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então vamos lá, se tem a pública, que é do poder público, ela precisa ser gratuita. Muita questão pega isso e as pessoas erram. Gratuidade do ensino público. Repita comigo aí. Gratuidade do ensino público. Ensino público. Por quê? Gratuidade é gratuito. Em qualquer escola pública é ensino gratuito. Mas, vamos lá. Nós temos educação básica. O que é educação básica? Infantil, fundamental e médio. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. É o ensino básico. Às vezes, vai lá no concurso e coloca gratuidade do ensino básico em estabelecimentos oficiais. Não. Estabelecimento oficial é um estabelecimento regularizado, oficial para aula. Pode ser privado. Então, se eu coloco gratuidade do ensino básico, eu estou dizendo que todas as escolas de educação básica têm que ser gratuitas, e não são. As escolas particulares não são gratuitas. As escolas confessionais filantrópicas, elas podem ser gratuitas, mas não são geridas pelo poder público. Então, o que eu quero dizer é que às vezes vai cair, você vai se deparar com algo desse tipo ainda. Gratuidade do ensino público. Gratuidade do ensino básico. Não, tá errado. É gratuidade do ensino público. E os incisos aqui vão falar mais de uma vez sobre a questão do ensino público, a diferença. Pode ter público e privada. O público tem que ser gratuito, ok? Lembra, gratuito, público. Em estabelecimentos oficiais, por quê? Oficial tem que ser estabelecimento reconhecido, credenciado, autorizado para oferta. Não pode ser qualquer escolinha, não, vou dar ensino gratuito lá na salinha da tia Meire, que é uma casa no meio da cidade lá, que eles pegaram. Não, tem que ser uma escola organizada para tal finalidade, ok? Nós vamos aqui agora para o próximo inciso, de número 7. Valorização do profissional da educação escolar. Valorização do profissional da educação escolar. Todos os profissionais da educação, eles devem ser valorizados. E os profissionais da educação escolar fazem parte de uma política de valorização, envolvendo sua formação, uma jornada de trabalho condizente com a sua necessidade de planejamento e também com a valorização salarial. Mas lembre-se que a valorização do profissional da educação não é somente salário. A valorização, ela passa por um conjunto de políticas de garantia de um ambiente de trabalho adequado, de garantia de uma formação continuada que lhe permita ter subsídios para estar atualizado diante das diferentes demandas, da garantia de um plano de carreira que garanta para ele vencimentos adequados, direitos, garantias e inclusive essa garantia do piso salarial, do plano de carreira está previsto nos planos nacionais, nos planos municipais e estaduais de educação. Os professores têm esse direito, bem como os demais profissionais que trabalham na educação escolar. Então a valorização, ela passa pela formação, passa pelo ambiente de trabalho, pela garantia de direitos, por um trabalho seguro, mas também, principalmente, pela valorização profissional, ok? Mas a valorização que aqui propõe não é só política e não é só pública, tá? Essa é uma valorização que precisa abarcar todo o aspecto da nossa sociedade. Por quê? Porque a profissão de professor, ela não é valorizada pela sociedade. As pessoas, quando chega dia dos professores, postam o professor é a profissional mais importante, uma falsidade. Aqueles pais de aluno que quase xinga a gente na porta da sala, quase bate na gente na escola. Não, e o mais importante, aí posta aquela fotinha do professor no meio de tudo e um monte de profissional. Foi ela. Mentira por balela. Ele só posta foto para ganhar engajamento e para dizer que é bom. Mas é tudo falsidade, porque não valoriza os profissionais da educação.
Não valoriza. Então, hoje, a sociedade não valoriza os professores. Nós, infelizmente, estamos descredibilizados em muitos aspectos. É claro que nós somos professores, nós somos a elite cultural desse país. Mas eu acredito que a sociedade ainda não viu o poder que os professores têm, primeiro. Porque os professores, eles não se valorizam eles mesmos. Nós somos uma classe desunida. Nós somos uma classe desunida na busca dos nossos direitos. Nós não defendemos um ao outro, não defendemos. Tudo que acontece na escola, tudo, se você suspirar, tem um professor que vai na sala da coordenadora contar. Tem ou não tem? Tô mentindo ou não tô? Então, assim, isso leva. E outra, e a gente também, agora, os professores nos valorizam. A gente, por exemplo, nós, isso aí não é nem os outros, somos nós, enquanto professores. Como a gente não valoriza a educação. Você tem um aluno na sua sala que ele é muito bom, muito bom. Aí o aluno fala que vai ser professor. O que você fala? Deus me livre. Não, vai ser outra coisa. Vai ser médico, advogado, papapá. Eu tenho uma raiva disso. Não, não vai ser professor, não. Ai, como é que você quer que valoriza? Se todo mundo que quer ser professor, você manda correr fora. Não. Aquele aluno bom, o melhor da turma, você vai ser professor, porque você vai mudar o mundo. Você vai mudar o mundo a partir de uma sala de aula. O melhor aluno da turma, não, você tem que ser professor. Fala com ele. No dia que a gente tiver bons alunos, bons professores que têm coragem, que tenham peito, a gente é mais valorizado. Se a nossa classe fosse formada de pessoas com mais coragem e atitude, não estou desmerecendo nós, porque o tempo que a gente gasta preenchendo pauta, fazendo plano de ensino e fazendo processo seletivo e concurso, a gente podia estar mexendo com outras coisas. Mas eu falo que a gente precisa de gente mais forte. A educação, a pedagogia, a licenciatura não pode ser uma válvula de escape, ela tem que ser a primeira opção dos melhores. Então, se tem um aluno bom, seja professor. Agora, esse negócio, não, vai ser outra coisa. Eu tenho uma raiva quando os outros começam a falar de profissionais e falam, a pessoa vai ser um médico, um advogado, onde eu estiver. Eu posso estar dentro da igreja se um pastor estiver pregando. Eu posso estar numa palestra. Se alguém falar, não, para ele ser uma pessoa grande, um advogado, um engenheiro, um médico, eu vi lá, professor. Cara, precisa de mais importante que o professor? Não tem mais importante que o professor. Então, essa valorização, ela é global, ok? Mas vamos ser uma classe mais unida. E eu sempre digo, professor só não domina o mundo porque perde tempo demais fazendo pauta, montando plano de ensino, participando de processo seletivo e estudando para concurso. Se não, a gente já tinha dominado o planeta. É ou não é verdade? Quem concorda comigo, fala aí. Então vamos lá para o próximo, valorização dos profissionais, ok? Passa pelo salário, mas envolve toda a dinâmica. Inciso de número 8. Vamos falar algo muito importante, ok? O inciso de número 8 vai falar sobre gestão democrática. Este é o inciso da gestão democrática. Antes de começar a falar, tem que lavar a boca para falar de gestão democrática, que é um tema muito importante. Gestão democrática é tema de questões a rodo, que gestão democrática é tema de estudo, gestão democrática é tema de questão discursiva, gestão democrática é um tema que se abre, que se desdobra, tem conselhos escolares, grêmios estudantis, temos participação em escola e comunidade, conselho de classe, conselho não, é muita coisa que tem a gestão democrática, a gestão participativa. Então é um tema muito abrangente. Então isso aqui é muito cobrado. A gestão democrática sempre é falada. Olha só, e por quê? Porque tem um ponto aqui que pode ser pegadinha para quem não prestou atenção, mas a partir de hoje você não erra. Vamos lá. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei. Pronto. Gestão democrática é aquela administração, gerenciamento de forma democrática, ou seja, participativa, onde todos estão envolvidos. A gestão democrática, ela se realiza principalmente com o Conselho de Escola, que é um órgão normativo e direcionador das ações das escolas, com participação dos profissionais da escola, dos alunos, dos pais e da sociedade local, da comunidade local. Então a gestão democrática, ela precisa existir porque a escola pública administra recursos do povo, ela administra um dinheiro público, então por isso ela precisa ter uma gestão participativa, não pode ser um gestor, tem que ser o grupo, porque é dinheiro público. Mas a gestão democrática, ela é para o ensino, o quê? Público. O que é ensino público, pessoal? É o ensino do governo. Aquele que é feito em escolas públicas administradas pelo poder público. Então, professor, mas são todas as escolas? Não. Não. Uma escola particular, ela tem um dono. O dono da escola é uma escola com fins lucrativos, ela ganha dinheiro. Ele precisa de gestão democrática? Não, é dele, ele está administrando, ele tem autorização se ele segue todas as normas da educação. Então que fique claro isso, porque muita prova coloca gestão democrática da educação básica. Não. Eles colocam isso para te confundir. Aqui em cima,
Gratuidade do ensino público, porque tem que ser gratuito o que é público. Gestão democrática do ensino público. Nunca se esqueça, se não for público, não é gestão democrática, não tem que ter gestão democrática, ok? Porque escola privada, particular, pode ser gestão que eles quiserem. Como que vai acontecer a gestão democrática? Na forma desta lei. Então eu vou parar aqui. Gestão democrática do ensino na forma desta lei. Então, da qual eu falo, da LDB. Então, haverá gestão democrática no ensino, nas escolas públicas, aquelas administradas pelo poder público, na forma desta lei, na forma da LDB. Que forma? A LDB, ela dá uma forma para a gestão democrática. E essa forma a gente vai encontrar lá no artigo 14. Artigo 14 da LDB. O artigo 14 é o artigo da gestão democrática. Aí, quando você estiver estudando o artigo 3º, escreve artigo 14, perto da gestão democrática. O artigo 14 trata da gestão democrática e fala. A gente vai estudar isso em outra aula. A lei dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas de gestão democrática do ensino público na educação do país, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Então vamos lá. Nós tivemos aqui uma mudança, porque a gente teve essa mudança lá no inciso, mas o artigo 14 ele fala que os municípios do Distrito Federal vão definir as normas de gestão, observando participação dos profissionais, participação da comunidade no conselho, o conselho escolar e tal, tem esses indícios aqui. Então o artigo 14 ele vai definir como vai ser feita a gestão democrática. E ele fala que os sistemas de ensino, nas suas respectivas leis, vão estabelecer como vai funcionar no ensino público. Então, por isso, fala gestão democrática do ensino público na forma desta lei. Pronto, estava assim. Só que em 2023 acrescentou, em forma desta lei e da legislação dos respectivos estados, municípios e do Distrito Federal, ok? Por que tem isso aqui, pessoal? Vamos lá. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Porque a LDB fala gestão democrática na forma desta lei. Mas a gestão democrática não é só nessa lei. Fala de gestão democrática nas normas dos municípios e estados. Então, por isso, em 2003, deu aquela organizadinha, gestão democrática na forma da LDB e também de acordo com a lei dos estados e dos municípios que vão definir esses critérios, porque na LDB, no artigo 14, é muito pouco. Ela precisa ser muito bem destrinchada, trabalhada. O Plano Nacional de Educação da vigência 2014-2024, por exemplo, ele falava da gestão democrática e falava da instituição de políticas e direções para isso. Então, os municípios e estados tiveram que elaborar suas diretrizes para a gestão democrática e culminou nessa inclusão aqui, deixando claro que também haverá definição por parte dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, ok? Próximo, a gente não tinha na Copa do Mundo de 2016? 2016 que foi a Copa no Brasil? Enfim, Copa do Mundo. Aí tinha que fazer os estádios padrão FIFA, ou seja, tinha um padrão ali para fazer. Tinha que seguir. Se fosse menos do que aquilo, não tinha um padrão de qualidade da FIFA. A educação é como se fosse assim. A gente tem que ter garantia de padrão de qualidade, ok? Padrão de qualidade é ter um patamar mínimo para ser considerado de qualidade. E ela tem que garantir esse padrão de qualidade. Então, a educação precisa garantir um determinado patamar de qualidade. Para isso, são realizadas avaliações externas com descritores que avaliam a educação e estabelecem políticas para melhorar a qualidade do ensino nas escolas através de diferentes situações. Essa garantia, no ano de 2023, ela foi incluída dentro de uma política. Tem um decreto que traz uma política de ações da escola e falou assim, olha, consideram-se trechos das leis que dizem respeito a essa política de melhoria da educação e tal, está no decreto 11713 de 2023. Mas não tem muito a ver não, só o título de informação. Próximo inciso, garantido padrão de qualidade. 10. Valorização da experiência extraescolar. O que é experiência extraescolar? Trabalho de casa? Não, não é trabalho de casa. Experiência extraescolar é aquilo que se vive fora da escola. Ou seja, aprendizagens advindas do contexto externo do estudante, daquilo que ele vive para além das quatro paredes de uma sala de aula, de uma instituição de ensino. A valorização da experiência extraescolar ela vai se iniciar com um processo educativo voltado para a contextualização. O que é isso? Com conexões diretas com a realidade e cultura do aluno, de onde ele vive, o contexto cultural. Então a valorização começa quando a gente reconhece que o aluno é um ser social, cultural, histórico e trazemos para o centro
dentro da discussão pedagógica esses aspectos, de modo a tornar o ensino mais atrativo e envolvente para que o aluno se sinta parte do processo. Então, valorizando aquilo que ele vive lá fora, valorizando a experiência que ele tem e assim criando oportunidades mais efetivas de levá-lo ao aprendizado. A valorização da experiência extraescolar também se dá nos projetos que reconhecem aquilo que ele aprendeu lá fora. Nós temos, por exemplo, exames supletivos, que a própria LDB estabelece que os conhecimentos adquiridos por meios informais poderão ser verificados através de testes para maiores de 15 anos do ensino fundamental, 18 anos do ensino médio, enfim. Tá um texto que fala isso da LDB. O que isso diz respeito? A valorizar a experiência extraescolar. O que é aprendizagens adquiridas por meios informais? É o que aprendeu na vida. Então, valorizar a experiência extraescolar é valorizar aquilo que ele aprendeu na sua vida. Então, por isso, quando a LDB fala que pode verificar essas aprendizagens por provas, as escolas podem fazer essas provas independente da escolarização anterior, ela está valorizando a experiência do aluno. Então, não só na experiência para exames supletivos, para reconhecimento de provas, mas, acima de tudo, para um trabalho educacional que dialogue com a realidade do aluno. Porque se há contextualização, há muito mais chance de se obter um resultado exitoso. Beleza? Vamos agora para um diálogo com o segundo e com o primeiro artigo da LDB. Vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Vamos lá. Artigo 1º da LDB. O que o artigo 1º da LDB fala? A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Ok. Artigo 2º fala que a educação visa exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. O inciso de número 11, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e a prática social. Repete o que está aqui ó, no parágrafo, no artigo 1º. Vincular-se ao mundo do trabalho, prática social. A educação escolar deverá vincular-se entre o mundo de trabalho e as práticas sociais. Ou seja, é princípio, é lei, é princípio. A educação tem que ter um vínculo. O que é vínculo? Tem que ter uma relação forte com o mundo do trabalho, com a prática social. A escola não pode se eximir da necessidade de formação de cidadãos aptos para a vida social, aptos para as relações com outras pessoas e também para ingresso no mercado de trabalho, para saber fazer um cálculo, para saber interpretar, para preencher uma planilha, para fazer negócios e também ter subsídios para se qualificar e fazer curso técnico, uma graduação, um curso de formação. Então, deve-se ter vinculação, tem que ter vínculo, tem que ter relação. Muito se fala disso, porque primeiro, segundo e terceiro artigo, eles falam a mesma coisa. No primeiro, mundo do trabalho, prática social. Segundo, qualificação para o trabalho, exercício da cidadania, que é a mesma coisa. E aqui, trabalho e práticas sociais, a mesma coisa. Educação precisa ter um vínculo, ok? Isso aqui sempre cai, tá? Costuma cair esse trechinho também. Tem incisos que não são cobrados aqui, mas esse é um dos que são cobrados. Agora vamos para os 3 mais recentes e que foram acrescentados após a publicação da LDB e são muito interessantes. Vale a pena a gente ver o que cada um traz para nós. Em 2013, quando nós tivemos várias modificações na lei, a gente teve também um inciso que dialogava com a luta, com as políticas públicas de valorização, de reconhecimento da cultura afro-brasileira e da cultura africana, indígena. Então, nesse aspecto de buscar uma educação que valorize a diversidade, que dialogue com todos os estudantes sem discriminação, a gente teve, se a princípio, se é a base precisa considerar que há uma diversidade. Gente, o nosso público da sala, ele não é homogêneo, é heterogêneo. E é a heterogeneidade da sala de aula que a torna um ambiente rico, vivo e apto para grandes aprendizagens. Então, o inciso de número 12 foi incluído em 2013. O que ele fala? Consideração com a diversidade étnico-racial. O que é diversidade? A variedade, a multiplicidade. Étnico-racial. Étnico vem de costumes, é externo, é cultural. Racial vem de raça, é biológico, ok? Então, quando a gente fala de raça, a gente fala de fatores biológicos. A cor da nossa pele, o formato dos nossos órgãos, a textura do nosso cabelo, nossa anatomia, é biológico, a raça. Então, tem cor, raça, sou pardo, sou negro, sou branco, caucasiano, indígena. Então, são raça. Agora, a etnia diz respeito à nossa cultura, é fator externo, ok? A forma como nós conversamos, nossos modos de vestir, de cultuar, tudo está relacionado a fatores externos é étnico. Então, raça, biológico, étnico,
cultural. Deixa eu fazer só um adendo aqui, mas também quando a gente estuda raça, ok? A gente fala que é biológico. Mas na biologia mesmo só existe uma raça, a raça humana. Se você pegar um esqueleto de um negro, de um indígena, de um branco, lá na Terra você não sabe quem é quem, porque nós somos uma raça. Uma raça só, raça humana. Diferente do cachorro. Tem a raça Poodle, a raça São Bernardo, Bulldog. Enterra lá, vai pegar o esqueleto daqui não sei quantos anos. Você vai saber qual que era o Pinscher, qual que era o Poodle, qual que era o Pitbull. Porque eles são raças diferentes, a anatomia é totalmente diferente. Mas, infelizmente, o termo raça tem sido utilizado para distinguir características físicas das pessoas, como cor da pele, e infelizmente também ele carrega consigo uma história de discriminação. Então a gente tem esse nome raça que se refere a esses fatores biológicos, mas entenda que de fato só existe uma raça, a raça humana, mas tem de se ter uma política de valorização racial, sim, não só como reparação histórica, mas como forma de considerar as minorias e as maiorias dentro do mesmo contexto. Então, consideração com a diversidade étnico-racial, considerar que há muita etnia e há muita raça. O que isso tem a ver com a sala de aula? Tudo a ver. Porque a sala de aula, ela é heterogênea, ela é miscigenada. A sala de aula, ela vai desenvolver atividades que não podem considerar um grupo básico, não pode considerar um padrão. A sala é diversa. Eu tenho várias raças, eu tenho várias etnias, então por isso eu preciso ter um planejamento que dialogue com a diversidade. Eu não posso chegar para uma sala com um planejamento que é só focado para um tipo de aluno que tem acesso à internet, que faz aula particular, que já viajou para o exterior e fazer um planejamento, sendo que naquela turma pode ter alunos que nunca saíram da cidade. Então, assim, eu tenho que ter um planejamento para a diversidade, para lidar com qualquer tipo de aluno. Eu, Davi, já recebi alunos de Portugal nas minhas salas de aulas do ensino fundamental. Já recebi alunos dos Estados Unidos que não sabiam um A em português. Então, assim, como que eu lidava com um aluno que falava uma língua diferente, um idioma diferente? Então, isso diz respeito à consideração. O que é considerar? É levar em conta. Então você precisa levar em conta a diversidade que existe na raça, na etnia, diferente diversidade para sua aula. Então, o princípio da educação, considerar a diversidade. Um exemplo, meu casamento, 2017. No meu casamento, aqui no interior a gente faz almoço. Eu moro no interior, na cidade minúscula. A quinta menor cidade do estado do Espírito Santo, tamanho de um ovo. Então, que todo mundo conhece todo mundo. E quando casa, quem é do interior aí sabe, tem que chamar todo mundo. Se não chamar todo mundo, é guerra. Então, tem um casamento, é almoço. Aí fica lá, aí a noiva coloca o presente debaixo da cama, em cima da cama e o papel de presente debaixo da cama, é isso aí. E almoço pra todo mundo. Meu casamento foi até almoço. Só que assim, a gente casou em julho e a gente ficou com medo de chuva, porque deu um pinguinho uns dias aí. E eu falei assim, Patrícia, minha esposa, se chover, o que a gente faz? Então, o que eu fiz? Uma das nossas madrinhas, a tia Valéria, ela é diretora da escola. E a escola que ela é diretora tem quadra. Então o almoço ia ser na rua da minha casa, que é o ar livre. Mas há uns 4 dias antes eu falei, tia Valéria, se precisar, a gente pode fazer o almoço do casamento na quadra da escola? Davi, pode sim. Então eu já liguei pro pessoal que aluga cadeira e falei, porque eu aluguei cadeira, porque ninguém merece ficar comendo em pé. Então eu aluguei um monte de cadeira, o pessoal fica sentado na rua. E falei assim, se precisar, vocês vão entregar a cadeira em outro lugar. E a tia Valéria pediu o pessoal da escola para limpar a quadra ficou pronta. Então chegou no dia do casamento, se chovesse, a gente ia pra quadra, se não ia ser na rua da minha casa. Dia do casamento, pingou, mas não choveu, deu sol. Então foi na rua da minha casa. Mas, se tivesse chovido, eu estava pronto. E o almoço tinha acontecido como normalmente iria acontecer. Se tivesse acontecido, eu ia pra quadra, a quadra estava pronta, eu não precisava me virar de última hora. Então, por isso, existe planejamento. Consideração com a diversidade étnica e cultural é você fazer igual eu, você considerar que tem possibilidade de acontecer algo diferente. Então, você se prepara e quando se depara, você está pronto. Isso que é consideração. Então, eu tive consideração com a chuva, com a possibilidade de chuva. E eu estava preparado, se ela viesse ou não. Então, você, quando considera a diversidade étnico-racial, você se prepara, você constrói um processo educativo que atenda todos os alunos, independente de raça ou etnia, ok? Quem está curtindo a nossa aula aí, nós temos o nosso site, profdavi.com.br. Lá no nosso site nós temos vários cursos, inclusive o curso geral de conhecimentos pedagógicos, onde eu tenho esta e outras aulas. Eu tenho toda a LDB completa, Estatuto da Criança e do Adolescente, teorias pedagógicas, Piaget, Vygotsky, Vallon, didática, planejamento, avaliação. Então eu tenho aulas de todos os conteúdos que geralmente caem, então você pode estudar comigo, não só essa, mas como outras aulas. O nosso curso tem videoaulas, tem apostilas em PDF, tem simulados virtuais.
Você tem um aplicativo que pode baixar as aulas, assistir offline, é muito, muito bom. Então, se você quiser conhecer mais, entra lá no nosso site, tem o link na descrição aqui do vídeo. Eu acredito que vai te ajudar bastante, mas vamos lá continuar a estudar. Então vamos lá. No ano de 2018, eu lembro direitinho no dia que essa mudança aconteceu, eu estava dentro de uma sala de cursinho e dando aula do artigo 3º, aluno levantou: professor, mudou, tá diferente. Eu falei: mentira! Aí, eu vi que foi naquela ação, foi um dia antes, só que eu tava numa semana assim, só viajando de cidade em cidade, dando curso preparatório, palestra, e chegando tarde não consegui. Eu falei assim: você não vai mudar, né? Mudou. Então, fala da garantia do direito à aprendizagem ao longo da vida. O que é isso? Garantia do direito de aprender e de ter educação e aprendizagem ao longo da vida. Esse princípio fala o quê? Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Ter garantia de aprender durante toda a sua vida. E o que seria essa garantia de educação e de aprendizagem ao longo da vida? Ele fazer cursinho até o final da vida? Também. Mas é uma educação que atenda também as pessoas mais velhas. Uma educação de jovens e adultos que seja eficaz para os alunos que dela necessitem. Uma educação de direito à aprendizagem ao longo da vida. Porém, mais que isso, uma educação capaz de construir meios pelos quais o aluno vai aprender durante toda a sua vida. Um exemplo, os 4 pilares da educação de Jacques Delors. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Aprender a aprender, o primeiro. O que é aprender a aprender? É você aprender, descobrir formas de como aprender. Você assiste minha aula agora sobre LDB, mas suponhamos que eu te dou uma aula, você está assistindo a aula minha só, dicas de estudo. Vai assistir a aula do professor Davi, dicas de estudo. E nessa aula eu vou dar dicas de estudo. Então nessa minha aula eu vou te dar dicas de como você vai aprender melhor. Então naquela aula você vai aprender. Vai aprender o quê? Como aprender, entendeu? Aprender a aprender, conhecer formas de obter aprendizado. Então essa garantia do direito de aprendizagem e educação ao longo da vida não é só formação, não é só cursos que abordem a sociedade, a comunidade, a educação de jovens adultos de qualidade, mas sim construir a educação na base que permita o aluno aprender a aprender, que na sua mocidade, na sua vida adulta e na sua velhice, ele consiga extrair aprendizado em qualquer situação, em qualquer vivência que ele estiver. Esse é o verdadeiro direito à aprendizagem ao longo da vida, ok? Uma educação na base que lhe permita aprender. Fechou? Agora, no ano de 2021, a gente teve uma inclusão aqui. Essa inclusão veio junto com a discussão sobre educação bilíngue de surdos. A educação bilíngue de surdos é uma modalidade nova que foi inserida, uma forma de educação. Então, com a educação bilíngue de surdos, nós temos a inclusão de um novo inciso, que seria um novo princípio. Se tem uma nova modalidade, a gente tem que contemplá-la. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária. Então, eu vou respeitar a diversidade humana, linguística, cultural e de identidade de um grupo de pessoas. Que pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então eu preciso respeitar essa diferença linguística, porque cada um desses aqui comunica-se diferente. Cada um aqui tem uma forma cultural diferente. Então eu preciso respeitar essa diversidade, inclusive na escola, construindo a educação bilíngue de surdos. Quem são pessoas surdas? São pessoas que têm incapacidade total de ouvir, de audição. Tem a audição comprometida totalmente, então pessoas surdas. Tem pessoas que são surdo-cegas, têm deficiência auditiva e visual junto. Agora, pessoas com deficiência auditiva são pessoas que não são 100% surdas, são pessoas com um grau de surdez menor do que 100%. Então, seria surdas, pessoas com total perda de audição, surdo-cegas, pessoas que têm a surdez e a cegueira associada, e com deficiência auditiva que tem um grau. Mas também, quando você fala pessoas surdas, está envolvendo todas as pessoas, tá? Então, mas surda é só quem tem audição total, perdeu a audição total, não. É um grupo total. Mas se tem dos 3 separados, eu estou explicando qual que é a separação. Então, a educação precisa respeitar essa diversidade. Olha só, tudo diversidade. Tipos de alunos diferentes, metodologias diferentes, práticas diferentes com esses alunos. Então, eu preciso respeitar a diversidade humana entre eles, a diversidade linguística que eles têm. Por exemplo, o aluno surdo-cego vai trabalhar com braille, por exemplo. O aluno surdo, ele vai trabalhar com libras. O deficiência auditiva, às vezes, ele vai conseguir até oralizar, dependendo da forma de quando ele adquirir a surdez. Então, vai ser um trabalho, eles vão ter escrita manual da língua portuguesa. Então, é uma diferença linguística. Isso deve ser respeitado dentro do contexto da educação.
ok? Como que isso aqui é cobrado em questão de concurso? Eu já disse. O artigo 3º fala de alguns princípios. São princípios do artigo 3º. Coloca alguns. Você vai analisar qual é verdadeiro ou falso. Aí logo vai perguntar quais estão corretos. 1, 2 e 3. O 2 e 3 somente? Ou então vai colocar nas alternativas de A, D ou A, E, princípios. E vai errar algum, colocar errado e perguntar. São princípios exceto. Ou então aquelas bancas mais aprofundadas. Vão colocar para vocês assim, Vão colocar para vocês assim, por exemplo, o princípio de gestão democrática diz respeito ao quê? Aí vai comentar, são bancas mais elaboradas e é interessante esse tipo de questão. Mas enfim, são os 14 princípios da LDB. Hoje nós aprendemos resumidamente que a educação envolve todos os processos formativos, mas que a LDB abrange só a educação escolar. Aprendemos que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Aprendemos também que a educação é dever da família e do Estado, é inspirada em princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aprendemos que a educação tem 14 princípios, 14 pilares de sustentação sobre os quais a educação é construída. Igualdade de condições para acessar e permanecer na escola, liberdade de aprender, pluralismo de concepções pedagógicas, respeito à liberdade, apreço à tolerância, possibilidade de existir instituições públicas e privadas ao mesmo tempo, gratuidade do ensino público, valorização do profissional da educação escolar, salarial, mas também formacional, de respeito, ambiente de trabalho adequado, gestão democrática do ensino público, na forma da lei e das leis dos municípios e estados, padrão de qualidade garantido, padrão FIFA aí nas escolas, valorização daquilo que o aluno vive fora da escola, extraescolar, para contextualizar, para exames supletivos e para outras situações que consideram que ele aprendeu além da escola. Vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais, corroborando o primeiro e o segundo artigo também, e entendendo que a educação tem que estar ligada com o mundo do trabalho, com aquilo que se faz na sociedade. Considerar a diversidade étnico-racial, levar em conta que temos uma diversidade étnica-racial. Garantir condições para que os alunos tenham formação durante toda a sua vida, mas também que tenham subsídios para extrair conhecimento em cada momento da vida. E, por último, respeitar a diversidade geral do público da educação bilíngue de surdos, de uma forma completa, ok? Espero que essa aula tenha te ajudado. Minha sugestão é que você relembre o conteúdo. O que é relembrar? Relembrar o conteúdo é você pegar um papel agora e escrever tudo aquilo que você lembra. Você não vai olhar, você nem vai reler, você vai relembrar. Tudo que você lembra que eu falei, você vai colocar num papel. Depois que você relembrou, aí sim você vai reler, ver o que faltou, corrige o que está certinho e acrescenta aquilo que não foi colocado. E aí depois você vai fazer o seu simulado, ok? Espero que essa aula tenha te ajudado, começado aí bem nossos estudos sobre LDB. Espero que essa metodologia tenha te ajudado. Se você gostou dessa metodologia, dá um feedback pra gente, fala se você gostou dessa forma, da ilustração, dos gráficos aqui e da discussão. Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima aula.